Olá, amigas e amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Milani e mais uma vez no canal Na Pista para falar sobre Fórmula 1. Vamos lá? O assunto principal é o segundo dia de treinos em Barcelona da pré-temporada da Fórmula 1 esse ano, só que a gente não pode deixar de escapar de citar os acontecimentos. Afinal, o mundo hoje está todo interligado, então de certa forma acaba afetando a principal manchete, né, a invasão russa na Ucrânia, e por conta disso os governos ocidentais, nomeadamente Europa e Estados Unidos, lançaram uma série de sanções à Rússia, e isso pega na Fórmula 1. Já nessa quarta-feira já se começava alguns perfis a falar que tinha sido tirado o GP da Rússia do site da Fórmula 1, e já tinha entrado, inclusive já começando a vender o GP da Turquia, né? Entrando de novo Turquia no calendário, mas no lugar do GP da Rússia em Sochi. A Fórmula 1, inclusive, deu uma declaração um pouco política, falando que era uma questão interna, mas que não tinha nada ainda definido. Tanto mesmo, nessa linha, o Mattia Binotto, quando perguntado, mas em Barcelona, nessa quinta-feira, ele falou que vai haver uma reunião da Fórmula 1 com os chefes de equipe na noite da quinta-feira para tratar desse assunto, e ele falou: olha, a gente lamenta muito, quer que isso acabe logo, e a gente não pode fechar uma porta ainda, porque o GP está marcado só para setembro, até lá muita coisa acontece. Entretanto, né, como dinheiro importa muito na Fórmula 1, essa situação toda, então ninguém está procurando se fechar muito. Só que já no final do dia, lá em Barcelona, surgiu uma notícia por parte da Haas, que nomeadamente, todo mundo sabe, conta com o apoio da Uralkali, que é a empresa de fertilizantes, né, uma multinacional de fertilizantes e produtos químicos, que patrocina a equipe, que o nome da equipe, que já as marcas seriam retiradas do carro já para o teste de sexta-feira, embora o Nikita Mazepin tenha sido mantido como um dos pilotos que vão andar. Então, a ver o que pode acontecer mais para frente, lembrando que foi uma coisa quase imediata por conta dessas sanções dos Estados Unidos, lembrando que a Haas é uma equipe americana. Então, isso aí já era até um pouco esperado que acontecesse. Vamos ver os desdobramentos e esperando que isso se resolva da melhor forma em breve. Então, vamos agora para a pista. Nesse segundo dia, nós tivemos as primeiras bandeiras vermelhas, né? O primeiro dia foi até relativamente tranquilo. Agora, no segundo dia, nós tivemos duas bandeiras vermelhas, uma provocada pelo Sérgio Pérez, que assumiu o lugar do Max Verstappen na Red Bull hoje, e do Nikita Mazepin na parte da tarde, que o Arras quebrou. Ele acabou, o carro ficou parado numa posição perigosa, então teve que parar o canto do treino para levar para o box, então ele ainda conseguiu voltar no final da sessão. Mas a gente viu novamente todo mundo ainda usando basicamente os pneus oscilando entre o C2 e o C3, né? O C2 é o segundo mais duro da gama da Pirelli, e o C3 seria aquele intermediário, né? Seria um pneu médio, vamos colocar assim, da situação. Então, todo mundo ainda fazendo muita volta, procurando entender funcionamento. A Mercedes trabalhando muito com as grelhas de refrigeração nas laterais. Ela hoje trouxe mais uma forma para testar, mais uma opção para testar, e até que surpreendeu o desempenho do Hamilton. O Hamilton, por incrível que pareça, hoje ficou em último lugar. Ele deu 40 voltas, andou pouco relativamente. O trabalho principal foi feito com o Russell, que ficou em quarto lugar no cômputo final, mas a Mercedes tem vindo numa conversa que, olha, a gente está testando, a gente está andando, está procurando entender melhor o carro, né? E o que a gente pode dizer aí hoje, mais uma vez, Leclerc andando na frente, a Ferrari mostrando muito desempenho, mostrando que está com um carro, com um carro rápido. E também a McLaren vindo muito bem, hoje com o Ricardo assumiu o lugar do Norris e fez o terceiro tempo, né?
Só que lembrando como o próprio Norris ele fez tempo com o C4, que é o segundo pneu mais macio da Pirelli. Até por conta mesmo, né, do resultado no primeiro dia, o Norris postou lá nas redes sociais, falando, né, agora, né, eu estou meio irritado porque a gente ficou na primeira posição e vão dizer que o nosso carro está bom. Então, aquela operação para enganar. O Gasly também hoje assumindo o lugar, assumindo o posto na AlphaTauri, fazendo segundo tempo, também andando com C4, foi o piloto que mais andou hoje, fez 147 voltas. Para você ter uma ideia, isso são mais de 2 grandes prêmios da Espanha. O Grande Prêmio da Espanha tem 66 voltas. Então você bota aí, foram mais de 2 GPs que ele andou hoje e sem maiores problemas. De resto, o que a gente pode dizer? As equipes estão reclamando muito que os carros estão batendo muito no chão. A gente tem visto as equipes com problemas de ter que trocar piso, porque os carros estão batendo muito. E tem uma situação que voltou a acontecer da Fórmula 1, que não acontecia, basicamente acontecia muito menos da época do efeito solo, que é basicamente, a gente vai traduzir, né, como kick, alguns chamam de porpoising, o termo em inglês, mas a gente pode traduzir grosseiramente como kick, que basicamente o que acontece? O carro de Fórmula 1, ele anda, para o efeito funcionar direito, ele tem que andar o mais próximo possível para selar, né, o carro por baixo, mais próximo do chão, para que o ar passe com maior velocidade e gere mais pressão. Só que chega um ponto que o carro tá baixo, ele está baixo e há uma variação de pressão. O que acontece? Ele entende que o carro levanta, e o carro que dá velocidade menor, então levanta a altura do carro, né? Ele tira um pouco do lugar do chão. O que acontece? Com isso ele volta a acelerar, ele volta a grudar, então ele fica nessa oscilação, né? Então aí por isso que veio o termo porpoising, que isso veio dos golfinhos, né? Então o carro fica praticamente quicando. Então com isso ele perde desempenho, porque ele perde contato com o solo dos pneus e também não consegue gerar o efeito todo que se esperava. E por mais que você tenha simulação de computador, simulação de túnel de vento, isso só se consegue ver na pista. Então a gente está vendo as equipes sofrendo muito com isso e tem geralmente pouco tempo para resolver. Até convido vocês a entrarem no Terra. Eu vou dar até o caminho aqui, é www.terra.com.br/parceiros/parabólica. Tem lá um texto que eu escrevi sobre isso, que eu publiquei hoje, explicando justamente o que é esse problema que as equipes voltaram a enfrentar depois de praticamente 40 anos. Tá certo, gente? É isso aí. Agora vocês em seguida vocês estão vendo o quadro de tempos de hoje, né, dessa quinta-feira, e amanhã, né, sexta-feira, termina essa primeira sequência dos testes de pré-temporada, restando depois a última sequência, que vai do dia 10 a 12 de março no Bahrein, para a temporada começar no dia 20. Tá certo, gente? Então, meus caros e minhas caras, obrigado. Sigam o canal, deem o seu like, sigam e também passem para quem quiser, que é muito bacana. Tá bom? Então, é isso aí que a gente tinha para falar por hoje. Um abraço. Tchau.